Olá pessoal, vamos falar sobre a sociologia das organizações, que é o seguinte: a sociologia das organizações, você pode chamar também, dentre as organizações, a sociologia da administração, a sociologia empresarial, mas quando se fala em sociologia das organizações, se considera não apenas uma empresa A ou B, se considera as organizações de forma geral, que podem ser públicas, podem ser privadas, podem ser organizações governamentais ou não governamentais. Você pode considerar uma organização empresarial, seja qualquer ramo, como você pode pensar numa ONG, como Greenpeace, por exemplo, uma das mais conhecidas no mundo. A sociologia das organizações é o ramo da sociologia que vai estudar as organizações. E como isso acontece, professor? Olha, as organizações, nós temos uma variedade, uma infinidade de organizações na sociedade. Você, por exemplo, pode fazer parte de uma organização filantrópica, pode fazer parte de uma igreja, pode fazer parte de um sindicato. Tudo isso são organizações. Da mesma forma que você vai encontrar dentro do serviço público também várias organizações. Beleza? Então vamos lá. Lembre que a sociologia, como foi falado no vídeo anterior, a sociologia ela tem como objeto de estudo a coletividade, considerando as interações sociais. Interessa para o sociólogo, o pesquisador, estudar um fenômeno da sociedade, considerando os diversos fatores que envolvem aquele fenômeno. Então, quando você fala em desemprego, você está falando numa parte, digamos assim, num fenômeno da sociedade. Aí, se você se pergunta, por que ocorre o desemprego em massa? Por que em determinadas épocas o desemprego aumenta? Por que em outra pode diminuir? Então, são perguntas que o pesquisador pode fazer. Quais os impactos do desemprego na sociedade? Quais as causas do desemprego na sociedade? Então, quando você vai investigar, pesquisar sobre o desemprego, a partir da perspectiva sociológica, você deve considerar os diversos fatores que se fazem presentes na sociedade a partir de um determinado contexto, um corte histórico, uma coisa desse tipo. Então, é importante estudar o desemprego, por quê? Para saber as suas causas e para poder controlar, para poder buscar soluções em relação ao desemprego. Então, como um pesquisador, utilizando da sociologia, você vai considerar, olha, o desemprego, ele ocorre no mundo todo, e isso é um fato. Só que tem determinados lugares, determinados momentos históricos que o desemprego ele tem um índice, vamos dizer, assustador, ele tem um aumento assustador. Então você, como investigador, deve buscar respostas a partir da pesquisa que você vai realizar, utilizando uma metodologia quantitativa ou qualitativa, ou as duas, quanti e qualitativa, buscando, inclusive, utilizar de questionários, análise documental, e você vai reunir os elementos suficientes para se debruçar sobre os dados e analisar como o desemprego se apresenta. Então, o que você vai fazer? Você vai considerar que o desemprego, ele não é apenas um fator econômico. Na sociologia se deve ver exatamente dessa forma. Olha, o desemprego não é apenas um fator econômico, não ocorre apenas por causas econômicas, mas por causas, você pode ter desastres naturais, você pode ter impacto de determinadas políticas que são adotadas, de reformas, com reforma administrativa, de determinadas legislações que foram colocadas em práticas que, digamos, acentua o desemprego. Exemplo, o neoliberalismo, ele tem como ponto central o processo de privatização e a diminuição do Estado. Isso é o que ocorre com o neoliberalismo. E na prática, como isso acontece?
se tem políticas sendo adotadas a partir da pressão dos políticos conservadores de direita ligado ao empresariado, ligado à iniciativa privada, que vão atuar para atender os seus interesses. E aí, por isso que, por exemplo, numa reforma administrativa, numa reforma trabalhista, numa reforma tributária, por exemplo, pode ocorrer prejuízos para os trabalhadores e privilégio para a classe empresarial. Então, o desemprego, por exemplo, como já foi mostrado historicamente, as políticas neoliberais têm acentuado o índice de desemprego, porque você tem uma diminuição de vagas de trabalho, você tem um processo de demissão também, você tem a prioridade nas empresas terceirizadas. Aí você tem uma flexibilização do trabalho, de modo que o trabalhador não tem uma segurança em relação ao seu emprego. Então aí você vai ter um processo de desemprego, uma explicação a partir do neoliberalismo, ok? Então você pode reunir diversos elementos econômicos, culturais, políticos, sociais, ideológicos, que vão demonstrar que a partir de determinado período o desemprego pode ter acentuado. Quer ver um caso concreto, por exemplo, para você entender? Olha, você quando tem um político conservador, principalmente de extrema direita, ligado à iniciativa privada, ligado às empresas, às grandes empresas, a tendência é que esse gestor ele atue para beneficiar a classe empresarial e, enquanto isso, traz prejuízo para a classe trabalhadora. Não, digamos assim, não é obrigado a ser prejuízos, 100% de prejuízo, mas as políticas públicas adotadas por esse gestor e, inclusive, criadas leis a partir de parlamentares ligados à iniciativa privada, vamos ter, na prática, como consequência, um processo de desemprego, de fragmentação do trabalhador, das relações de trabalho. Então aí você pode ter uma explicação sobre o desemprego, ok? Bom, vamos só pegar um pouquinho aqui, ó. A sociologia, ela não se limita a fornecer explicações sobre fenômenos sociais, mas também sugere medidas de intervenção social para mudanças. Por exemplo, a partir do estudo sobre as causas e consequências do desemprego, pode-se traçar um plano de trabalho, uma política pública, se criar políticas públicas para atacar, digamos, para diminuir o desemprego. O enfoque da sociologia para a prática é denominado sociologia aplicada, porque você está, a partir dos dados, você vai fazer uma aplicação no sentido de resolver aquele problema. Uma ramificação da sociologia aplicada é a sociologia aplicada à administração, na qual são estudados os fenômenos que ocorrem nas relações sociais interna e externamente no ambiente das organizações. Quando se fala interna, dentro da empresa. Quando se fala de externamente, essa empresa está ligada a uma sociedade, a uma coletividade, aí você tem expressões externas também, ok? Vamos mais. É estabelecida nesse ramo da sociologia a ponte entre a sociologia e a administração, com a possibilidade da interligação dos conhecimentos das áreas e, consequentemente, da abordagem mais humana da gestão organizacional. Uma organização é um artefato que pode ser abordado como conjunto articulado de pessoas, métodos e recursos materiais projetado para um dado fim e balizado por um conjunto de imperativos determinantes, como, por exemplo, crenças, valores, cultura. Tudo isso envolve a administração, ok? Vamos parar esse vídeo aqui para não ficar muito longo. Nos próximos a gente vai falar sobre os conceitos da administração, beleza? Nesse daqui nós fizemos uma relação entre a sociologia e as organizações. Até mais.